has been planted into the hearts of the people. É a maior nação no mundo, de pé hoje, porém a própria semente do diabo tem sido plantada dentro dos corações das pessoas. How he come into Hollywood, how he got out into the people and began to listen, you can't tell them nothing. Como isto entrou em Hollywood, como isto entrou nas pessoas e começou nisto, e não aceitam que se lhes diga nada. Get a president up there to try to close whiskey and have prohibition, see what would happen. Põe um presidente ali que tente fechar o uísque e não ter proibição, veja o que sucederia. He'd be shot in 2 hours after he got in here. Ele seria baleado em 2 horas depois que ele entrasse ali. Sure. You can't stand it. Seguramente, ele não pode permanecer nisto. The whole world's against him. O mundo todo é contra ele. Yes, sir, you couldn't do it. Sim, senhor, você não poderia fazê-lo. She's gone. She's invaded. And the spirit of communism has took over. Ela está acabada, ela está invadida, e o espírito do comunismo tomou controle. Go to our schools today. Look at our school children. Vá até as nossas escolas hoje. Veja nossas crianças nas escolas. Our little fellows that go to school, you just ought to know what goes on. Nossos companheirinhos que vão à escola, vocês simplesmente deveriam saber o que se passa. Little girls down here in the schools and things like that. At the age of 14 and 15. Menininhas aqui nas escolas e coisas assim, na idade de 14 e 15 anos. Their mammy sent them to school wrecked morally, mentally, dope fiends, dope addicts, cigarette puffers, everything else like that. At a little bitty age, of little children like that. Suas mamães as mandam para a escola, mentalmente, moralmente arruinadas, viciadas em narcóticos, viciadas em drogas, fumantes e cigarros, tudo mais assim. E de tão pouca idade, as criancinhas assim. It'd be as hard to find a virgin among some of them as it would be to find a needle in a haystack. Seria tão difícil de encontrar uma virgem entre algumas delas, como seria encontrar uma agulha num palheiro. When they have blanket dates with the boys and stretch on these riverbanks and everywhere else. Onde elas têm encontros coletivos com os rapazes e se deitam nestas margens do rio e tudo mais. And I can prove it to you, my friend. E eu posso provar isto a vocês, meus amigos. I wouldn't say the pulpit unless I know what I'm talking about. Eu não diria isso no púlpito a menos que eu soubesse do que eu estava falando. Of schools right here, our counties right here, these counties that those little ladies dressing don't know. De escolas aqui em nossos municípios, bem aqui nesses municípios, daquelas mocinhas vestindo, não sei, Telling their mothers that they're going to different places and meeting boys and even prostituting on the streets of Louisville. dizendo às suas mães que elas vão a lugares diferentes e se encontrando com os rapazes e até mesmo se prostituindo nas ruas de Louisville. What is it? O que é isto? And singing choirs. E cantam nos corais. Because they got a little social gospel center Porque tem um evangelhozinho social que se encontra ali, where preachers stand talk about little petty things and little bitty stories of the Bible or something like that instead of preaching repentance and bringing man and women to the altar. onde pregadores se colocam de pé e falam sobre coisinhas insignificantes e historinhas da Bíblia ou algo assim, ao invés de pregarem arrependimento e trazerem homens e mulheres ao altar. Your daddy walk in at night, light up his cigar, take a glass of beer, sit down and drink it. Seu papai chega à noite e acende o seu charuto, toma um copo de cerveja e senta-se e bebe isto. Mother's out through the daytime, a bunch of women at some card party, some social like that. A mãe está fora durante o dia todo com um grupo de mulheres em alguma reunião para jogos de carta, algo social assim. How can you expect the child to be anything else? Como você pode esperar que a criança seja alguma outra coisa? That whatever environment you live in, that's what you are. Olhe, o meio ambiente onde você vive, seja qual for, esse é o que você é. You take a little bitty girl, little bitty boy, put them out here, let them live with somebody. Tome uma menininha, menininho, coloque-os aqui fora, deixe-os viver com alguém. You take a man, I can take my boy. Let him be out for a day with somebody. Let him come in, I won't say who he's been with. Tome um homem, eu posso tomar o meu menino, deixá-lo estar fora por um dia com alguém. Deixe-me entrar, eu posso sempre dizer para você com quem ele esteve. Certainly, watch that environment that spirit catches him. Certamente, observe esse meio ambiente, esse espírito o apanha. You go into a church where the people all, you go into Holy Ghost churches or Pentecostal churches, because Você entra em uma igreja onde todas as pessoas... Você entra nas igrejas do Espírito Santo ou igrejas pentecostais, eles a chamam. let everybody be, or they run and jerk their head back and forth. The pastor
pastor does. Watch the whole church begin to do the same thing. Deixe todos estarem. Eles correm e esticam suas cabeças para um lado e para outro. O pastor estica. Observe toda a igreja fazer a mesma coisa. Let the people get up and... Boa noite, irmãos. Que Deus possa nos abençoar mais uma vez nesta noite. Os irmãos que estão aqui presentes e os que estão conectados pela internet. Nós vamos fazer uma oração nesta hora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia para conosco, Senhor, e em poder estar aqui mais uma vez, ó Pai, neste lugar, para te adorar, para estar reunidos em torno da tua palavra, Pai. Ajuda-nos mais uma vez nesta noite. Tome o teu controle, Senhor. Que o Espírito Santo possa ter liberdade em nosso meio. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. 325. Vivo por fé. 325. Um dia virá outra vez o Senhor, ao céu Ele nos levará. Cessará todo mal e temor, e Deus tudo dominará. Vou por fé em meu Salvador, não temerei, é fiel meu Senhor. Toda dor nunca me deixará. Vivo por fé, Ele me guardará. Sem fé é impossível agradar ao Senhor, pois o justo vive da fé. Os confiam em seu Salvador, pois sua palavra é fiel. Vivo por fé em meu Salvador, não temerei, é fiel meu Senhor. Em toda dor nunca me deixará. Vivo por fé, Ele me guardará. Lutas que vêm para os crentes aqui não há de se comparar. Com a glória celeste queremos fluir lá no nosso querido lar. Vivo por fé em meu Salvador, não temerei, é fiel meu Senhor. Em toda dor nunca me deixará. Vivo por fé, Ele me guardará. Nós cantamos ele um pouco depressa, viu? Esse hino nós temos que cantar um pouco mais devagar. Tem hino que é um pouco mais depressa, tem um hino que é um pouco mais devagar. Vamos cantar a primeira estrofe e o coro, né? Coro. Um dia virá outra vez o Senhor, ao céu Ele nos levará. Ali cessará todo mal e temor, e Deus tudo dominará.
Vivo por fé em meu Salvador, não temerei, é fiel meu Senhor. Em toda dor nunca me deixará. Vivo por fé, Ele me guardará. 315. Sião, cidade, Deus. Sião, cidade tão linda, nela almejamos morar. Sião, cidade tão linda, nela almejamos morar, pois Cristo nos prometeu um dia vir nos buscar, para levar-nos à glória daquela linda mansão, cantando a grande vitória, os gemidos de Cristo no céu entrarão. Sião, ó Sião, pátria querida de amor, és a mais bela e sublime mansão, em ti não há plante nem dor. Sião, ó Sião, nem sol nem luceiro haverá, mas o Cordeiro bendito, a glória do Altíssimo te iluminará. Lá em Sião nos espera uma grande multidão dos que lavaram suas vestes, sangue da expiação, renunciaram suas vidas para em Sião ir morar, pois só as almas remidas por Cristo no céu têm poder de entrar. Em ti não há pranto e nem dor. Sião, ó Sião, nem sol nem luceiro haverá, mas o Cordeiro bendito e a glória do Altíssimo te iluminará. Sião, ó Sião, pátria querida de amor, és a mais bela e sublime mansão, em ti não há pranto e nem dor. Sião, ó Sião, sol nem luceiro haverá, o Cordeiro bendito e a glória do Altíssimo te iluminará. Se nós tomar cuidado, nós vamos cantar como uma pessoa que está cansado. Já viu uma pessoa que está cansado? Vai falar e começa a falar de... mas graças a Deus, né? Graças a Deus, Deus tem nos ajudado, e o cantar é para louvar ao Senhor. E quando você louva ao Senhor de todo o seu coração, Deus se alegra com isto, né? Mesmo às vezes errando, cantando
da maneira que às vezes não está muito correto, para quem entende, para quem é bom para cantar, né? Porque nós estamos aprendendo, né? Já tem 40, 50 anos que eu estou aprendendo. Ainda não aprendi ainda. Mas às vezes estamos perto de ficar bom para cantar, né? Porque lá do outro lado só vai haver louvor. Aí é eternidade, eternidade. E aí nós vamos cantar mesmo para valer, né? E nós vamos entregar as nossas ofertas. Glória a Deus. Podemos dizer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? Somente crer, e vamos ouvir a palavra com o irmão José Correia. Somente crer. Boa noite com Jesus. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando essa noite. Damos graças a Deus, ajudá-lo, né? Estar aqui mais uma vez. Graças a Deus. O Senhor Jesus abençoe todos aqueles que estão conectados. Vamos ter aqui uns poucos minutos, né? Terminar antes das 20 horas. Vamos nos colocar de pé. Vamos abrir nossas Bíblias em São João, capítulo 15, versículo 13. Em capítulo 6. Esses dois versículos. Primeiro, João capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, que não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido, e vos anunciará que há de vir. Agora, São João capítulo 14, versículo 26. Página para trás. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Bem?
Senhor Jesus continue nos abençoando. Vocês assentar. Nos abençoando, nos dando força e coragem para lutar nesses últimos dias que estamos vivendo, em dias atribulados, né? Parece que estamos vivendo tempo, não sei, mas eu não esperava atravessar uns dias assim não, sabe? A gente não espera essas coisas. Vai acontecendo coisas terríveis. A gente vai acostumando com esse tipo de coisa. Nós temos que acostumar, né? Não tem outro recurso. Mas Deus tem dado graça para nós. Gostaria de ler um pouco a mensagem, um guia, profeta de Deus nos mostrando, nos ensinando e falando sobre o guia que é o Espírito Santo. Sem esse guia nós estamos perdidos. O profeta nos mostra nessa mensagem, e ele diz assim no parágrafo 28 em diante, ele diz assim: ora, você já viu um homem que estava perdido? Está fazendo uma pergunta. Um homem que estava perdido? Alguém já teve a experiência de trazer de volta um homem perdido? É a coisa mais lamentável que já se viu. Quando um homem se perde, ele fica descontrolado. Um homem perdido, ele não sabe o que está fazendo. O profeta diz assim: nós apanhamos um homem lá, um rapaz, e ele esteve perdido na floresta e foi considerado, ele era um rancheiro, mas estava no território errado e se perdeu, e desnorteado. E quando encontraram 3 dias mais tarde, ele estava correndo como um homem desgovernado, gritando mais alto que podia. Seus lábios estavam todos comidos e ele jogou fora sua arma e não sabia o que fazer. E quando seu próprio irmão, quando tiveram de apanhá-lo e amarrá-lo, quando seu próprio irmão veio a ele, ele lutou com ele como um animal. Tentou mordê-lo, ele não sabia onde estava. Por quê? Ele esteve perdido. E quando um homem está perdido, ele está em estado de confusão. Quando esse homem está perdido, ele está em estado de confusão. E ele não sabe que está nesse estado, porque o fato de estar perdido envia esta febre sobre ele, e ele não sabe onde está e como está agindo. Olha que coisa terrível, um homem perdido. O profeta faz esse quadro de um homem perdido lá na mata. Assim é quando um homem está perdido. Misericórdia, que nós possamos ter um guia para nos guiar, não estar perdido, né? Ele faz coisas que comumente não faria. Ele faz coisas que estão além dos pensamentos de um ser humano fazer. Um homem perdido de Deus. Agora o profeta vem e diz: uma igreja perdida de Deus, uma igreja que tem afastado de Deus, afastado dos princípios da Bíblia de Deus, faz coisas que às vezes não se esperaria encontrar numa igreja do Deus vivo. Eles ganham seu dinheiro por meio de jogos, de batota, jogando na loteria, jogos de azar, qualquer coisa que possam fazer. Eles ensinam qualquer coisa, deixam passar qualquer coisa,
dão tapinha nas costas de homens que são grandes pregadores da igreja e assim por diante, para deixar que passe impune com as coisas. Isso mesmo, porém, diáconos nas juntas que se casaram 4 ou 5 vezes, só para passarem impunes com isto, para conseguirem pagar as contas. Só uma conta que você tem que conseguir pagar, que é a sua obrigação para com Deus. Levante-se e diga a verdade. Levante-se e diga a verdade. Perdido, um homem perdido está em estado de desorientação. Ele é um louco. Um homem sem o guia, um homem sem o Espírito Santo, uma igreja sem o Espírito Santo entra nesse estado aqui que o profeta tem nos mostrado. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo. É por isso que nós temos que buscar sempre o guia, que é o Espírito Santo. Uma igreja sem o Espírito Santo, ela é uma igreja morta. Ela está perdida. Perdida dentro da Bíblia. Perdida lendo a palavra. Quantas pessoas dizem, eu li a Bíblia 10 vezes. De Gênesis a Apocalipse. Mas pergunta para ele aonde que está o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Pergunta para ele aonde está a Santa Ceia com lava-pés. Está perdido por falta do Espírito Santo. Porque o que traz a palavra dentro de nós é o Espírito Santo. Porque Bíblia, todos estão com a Bíblia nas mãos. 100%, 99%, vamos dizer assim, das pessoas têm a Bíblia, tem na sua igreja, tem nas mãos, mas o que a virtude, quem traz a virtude da palavra é o Espírito Santo. Por isso que Jesus disse que enviaria o Consolador, enviaria o Espírito Santo. O Espírito Santo sempre fala da palavra. O Espírito Santo sempre fala da palavra. Um guia, parágrafo 35. Tenho muito que vos dizer muito vos a dizer. Vós não podeis entender agora, mas quando vier, ele vos guiará a isso. Vos guiará a isto, a esta mensagem. Devia-se cumprir o segredo de Deus para saber quem Deus é e o que Ele é, como Ele vive. Saber para quem Deus é e o que Ele é e como Ele vive, a sua natureza, seu ser. Naquele tempo era para você estar inteiramente aqui em cima. Veja. Nos traz a plena estatura de filhos e filhas de Deus, uma igreja que foi lavada no sangue de Cristo, que foi comprada sem dinheiro, está pago pelo sangue de Jesus Cristo. Agora, aqui estamos, um guia, ele é o guia provido por Deus. Agora nós estamos passando por uma mata, estamos a caminho de algum lugar e não podemos nos dar bem sem o Espírito Santo. Não podemos nos dar bem sem este guia. Ou se alguém tentar substituir por algum outro guia, se tentar, ele o tirará da linha. Ele o tirará da linha.
Este guia conhece o caminho, ele conhece cada polegada da rota, a rota é a palavra, ele conhece todo o pensamento que está no seu coração, ele conhece todo o que está aqui, ele sabe quem você é e o que você tem feito, e tudo sobre você. Ele é o guia de Deus, o Espírito Santo, e lhe revelará coisa, e dirá coisa que ouviu. Pode repetir suas palavras e dizer o que você disse, ele pode fazer isso. Amém? Dizer-lhe o que você tem sido, o que você tem e para onde você está indo. Um guia, o guia correto, ele guiará em toda a verdade, a sua palavra é a verdade. Amém? Então nós temos que ter esse Espírito Santo. Nós temos que ter esse guia para nos guiar a sua palavra, para nos encorajar, para nos ajudar, para nos abençoar. É ele que dá força para nós vencer esses dias tão difíceis que nós estamos atravessando. É o Espírito Santo. Oh, mas como é bom ter o Espírito Santo. Mas como é bom, e o Espírito Santo é o próprio Jesus Cristo. Não tem como você dizer eu tenho Jesus se você não tem o Espírito Santo, porque ele é o próprio. Amém? A mensagem o que é o Espírito Santo, o profeta de Deus diz assim: agora, depois que o Espírito Santo caiu sobre eles e fez dele o fez de coração dócil, até o ponto de terem tudo em comum. Depois que o Espírito Santo entra nos nossos corações, ele faz com que os nossos corações fiquem dócil. Fique dócil. Você ama todo mundo. Nós amamos todo mundo. Um cristão não tem mágoa do outro cristão. Um eleito não persegue eleito. Por quê? Porque é o mesmo Espírito Santo que está no pastor, está na igreja. Então não tem por que eu dizer isso daqui de um irmão. Falar contra ele, porque eu tenho o Espírito Santo e ele também tem. Uma igreja que tem o Espírito Santo, irmão, é a coisa mais gostosa que tem. Mas o Espírito Santo de verdade, não é o dom de falar em língua. Não é o dom, é o Espírito Santo mesmo. E quando você tem o Espírito Santo, você vai na palavra. Sempre está obedecendo a palavra. É o Espírito Santo que escreveu a palavra de Deus. Porque toda a Bíblia foi escrita, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Oh, mas que coisa tremenda, é? Às vezes cantamos esse hino que diz de companheirismo, que gozo divino. Isso, eles não importam, eles não importavam se o sol brilhasse ou não, eles não pediam por uma confortável cama florida. Agora, vou receber o Espírito Santo, disse certa pessoa para mim: Senhor Brana, se você me garantir que eu ficarei milionário, se você garantir que eu encontrarei um poço de petróleo, e se eu encontrar minas de ouro, bem, as pessoas ensinam isso, diz o profeta. Eles ensinam uma mentira. Deus não prometeu estas coisas. Deus não prometeu dar o Espírito Santo para as pessoas se enriquecerem, ficar ricos, ganhar dinheiro, ser uma pessoa famosa. Deus dá o Espírito Santo para que a pessoa se torne uma pessoa humilde, e às vezes uma pessoa sofredora, mas sofrendo por Cristo, sofrendo pela palavra, sofrendo, recebendo o Espírito Santo e sofrendo nesse mundo, porque nesse mundo nós teremos aflições. Nós venceremos, porque nós temos o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Isso é bom demais.
E nós vamos encerrar já com isso daqui agora. Nós vamos encerrar, irmão, com uma coisa tão gostosa. Uma coisa tão boa. Nós vamos encerrar aqui com Atos, capítulo 2, aonde Pedro fez aquele discurso maravilhoso, um discurso tremendo. Eu acho que não demorou 15 minutos. O que aconteceu? Capítulo 2, versículo 14, ele diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus, todos que habitais em Jerusalém, seja-vos notório, escutai as minhas palavras. Pedro pediu para que eles escutassem a sua palavra. Mas o que está acontecendo hoje é que o povo não escuta a palavra. E Pedro pediu: escutem as minhas palavras, que eram as palavras que Deus tinha posto no coração dele. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, disse Pedro. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias aconteceria. Diz Deus, então aqui é Deus dizendo, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naquele dia, e profetizarão. Isso é uma promessa para o povo de Deus. Naquele dia derramará do seu espírito. Glória a Deus. E farei aparecer prodígio em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui há uma exigência. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Mas esse invocar o nome do Senhor Jesus não é simplesmente falar em Jesus, dizer eu aceitei a Jesus, não. Invocar o nome do Senhor Jesus é entrar em Atos 2:38. Receber esses mandamentos, é aqui que você invoca o nome do Senhor Jesus. Agora, depois que Pedro pregou, deu todas essas palavras, eu não vou terminar de ler, mas vocês podem ler em suas casas, todo o capítulo 2, quando chega aqui no 37, isso daqui fecha tudo o quadro. Para aqueles que são denominacionais, que não aceitam o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, as primeiras conversões começou aqui. As primeiras conversões. O que é conversão? Conversão é parar e voltar. Converter, fazer uma conversão. Às vezes as pessoas não entendem o que é uma conversão. Converter. A mudança de vida. É o guia, é o Espírito Santo, o guia é que faz você faz essa conversão, traz você de volta para a palavra. Então o apóstolo Pedro diz assim, as primeiras conversões, e ouvindo eles isto, eles quem? Aquele povo que estava ali ouvindo o sermão de Pedro.
Eles ouviram Pedro falar. Eles ouviram Pedro pregar. E eles deram ouvido. Eles deram crédito naquilo que Pedro estava pregando. E o Espírito Santo, o guia, fez com que ele visse que aquilo que Pedro estava pregando estava saindo de Deus, vindo de Deus para Pedro. Não era o próprio Pedro falando, era Deus em Pedro falando essas palavras. E eles compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões, irmãos? O que faremos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, arrependei-vos. Tem que haver primeiro um arrependimento dos pecados, um arrependimento daquelas coisas erradas que temos feito. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o guia, recebereis o dom do Espírito Santo. Glória a Deus, aqui é uma promessa para aqueles que é convertido. Se você se diz convertido, mas ainda não passou pelo processo do batismo nas águas, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo, é uma prova com certeza que ainda não foram convertidos. Aqui está as primeiras conversões, teve que ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e para que poder receber o Espírito Santo. Porque a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Salvai dessa confusão que estamos atravessando. É igreja para um lado, é igreja para o outro, é doutrina de um lado, é doutrina para o outro, mas nunca se afirmam na verdade. Nunca se afirmam naquilo que está escrito na palavra. Falta do quê? Falta do guia, falta do Espírito Santo. O que as pessoas têm que buscar não é discutir religião, é dobrar o joelho e dizer: Senhor, aonde eu estou errando? Aonde eu estou parado? O que eu estou fazendo? Será que eu preciso mudar? Aonde eu preciso mudar? Aonde eu preciso mudar a minha vida para obedecer a palavra? Para obedecer o que Jesus ensinou? Ajuda, Senhor, cada um de nós. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Nas orações, irmãos. A oração. Nós ouvimos muito falar sobre a oração. Foi pregado, o pastor Liebre pregou dizendo que a oração é fundamental. Então nós temos que perseverar nas orações. E em toda a alma havia temor. Isso também tem que ter temor de Deus. E muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Aqui está a chave. Às vezes, o que não está acontecendo de maravilhas, sinais, porque às vezes não estamos enquadrados com a palavra. Mas quando nós receber e viver esta palavra, pode ter certeza que alguma coisa tem que acontecer. Deus tem que provar que Ele é Deus no meio do seu povo. Quando o povo busca a Deus de coração e verdade, Deus está obrigado a ouvir a oração de um justo. Porque Deus estava obrigado a salvar Sadraque, Mesaque e Abednego de dentro daquela fornalha. Deus estava obrigado, porque eles estavam dentro da palavra, obedecendo a palavra. Eles rejeitaram a curvar perante aquela estátua. Eles não tiveram medo.
Então Deus estava com eles, lá dentro daquela fornalha. Então, quando você ora, você busca, nós dedicamos a nossa vida, Deus está conosco. Com toda certeza, Deus está conosco mesmo. Não tem dúvida, nós não temos dúvida disso. E todos criam, estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes, isso também é muito importante, viver unânimes, juntos. Os nossos pensamentos têm que ser iguais. Todos os dias no templo, todos os dias no templo. Às vezes nós vemos na igreja e nós vemos com pouca vontade. Todos os dias no templo, irmão, orando e buscando. Olha que coisa mais gostosa isso aqui. Todos os dias partindo pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja daqueles que haviam se salvado. Amém. Que o Senhor Jesus nos ajude a compreender essas coisas maravilhosas. O Senhor nos dê força, nos dê graça para caminhar, mesmo nas horas difíceis, nas horas de tanta dificuldade, né? Deus nos dê força para continuar caminhando e seguindo essas coisas maravilhosas. Que o Senhor Jesus vos abençoe. Agora o pastor, só acho que vai oração, né? Nós vamos passar para a parte da oração. Em nome de Jesus. Que Deus continue nos abençoando. E nós já fomos ricamente abençoados com esta palavra. Nós podemos ver a importância de um guia. O guia é aquele que sabe. Aquele que sabe. Naturalmente falando, o Mombrana, ele fala muito disto, falando do guia natural e o guia espiritual. Então, sem esse guia espiritual, nós nunca vamos chegar ao nosso objetivo. Nós temos que ter esse guia espiritual nos conduzindo a cada instante, a cada dia, nos nossos afazeres, até nos nossos afazeres, porque senão nós vamos procurar coisa errada para fazer. Vamos fazer procurar coisa errada, mesmo naturalmente falando. Mesmo no nosso trabalho, né? Fazer serviço errado, vai fazer serviço errado, aí você vai fazer um serviço, faça bem feito. Então, é muito importante aí esse assunto desse guia, né? E o guia natural, se ele não souber, ele entra na mata, ele perde na mata. Aí ele perde na mata. Mas esse não é o verdadeiro guia, porque ele não sabe e está dizendo que sabe. É o falso guia. Então, o verdadeiro guia é o Espírito Santo, que ele nos guia através da sua palavra. Ele nos guia através da sua palavra. Nós vamos ler Hebreus capítulo 4, verso 14. Parece que fica cansativo ler uma escritura todas as vezes, mas a Bíblia nunca fica velha para nós. Sempre nova, cada dia. Às vezes a gente lê um versículo hoje, prega, lê o mesmo amanhã prega, lê o mesmo depois de amanhã, prega de novo, e ainda parece que aquilo é um oceano.
A Bíblia é dessa maneira. Então a Bíblia é de muita importância para nós. Eu estou batendo nisso já há uns dias, da importância da Bíblia, da importância da mensagem para nós. Então nós vemos aí, ó, o Zé Correia trouxe essa palavra, nós vimos a importância da palavra de Deus, porque o guia nos leva à palavra. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, esse é grande, esse nós podemos dizer que ele é grande. Existem muitos homens grandes, eu sou fulano de tal, mas o grande é Deus. Esse nós podemos dizer que é grande e podemos confiar nele. Jesus, Filho de Deus, esse é todo-poderoso, que penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão. Firme, seja firme na sua confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Sem pecado, olha a diferença. Mas sem pecado. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, isso é importante demais para nós. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Ao trono da graça. E achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E esse tempo é a hora que estamos vivendo. É o momento que estamos vivendo. É o tempo oportuno para Deus nos ajudar. Eu creio que Ele está nos ajudando. E nesta hora nós vamos orar. Tem muitos pedidos de oração. Muitas pessoas internadas em hospitais que a gente conhece e que às vezes até o médico desengana. Até o médico diz que não tem jeito. E para a medicina não tem mesmo. Mas para Deus tem jeito. Ele é o médico dos médicos. Ele pode fazer coisas que o homem não pode fazer. Ele pode fazer coisa que não está ao alcance da medicina. Aleluia! Nele nós podemos confiar. Glória a Deus. Então nós lembramos nesta hora do irmão Celso. Eu não sei como que está. Hoje eu não soube notícia. Irmão Celso, irmão do pastor Sebastião. Graças a Deus, a família do pastor Sebastião, praticamente todo mundo recuperou. Só resta o irmão Celso, que está entubado. Está estável, entubado, estável. Mas nós vamos orar por ele, também para o cunhado do irmão Zé Correia. Eu não sei como que está. Foi transferido, né? Tombou um caminhão de batata, quebrou a perna, né? E foi para o hospital, ainda pegou Covid. É difícil uma situação dessa. Tem muitas pessoas sofrendo. O André, também sogro do filho do pastor Júlio, também 2 semanas entubado, e tanta gente, e outras coisas também. Vida no lar, vida espiritual. Às vezes nós estamos com problema na vida espiritual. Às vezes estamos com problema com a vida natural. Às vezes tem pessoas nessa hora procurando uma porta de emprego. E Deus pode abrir nesta noite.
porque Deus abre porta onde não há porta. O nosso Deus é grande, o nosso Deus é poderoso. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, depois de ouvir tudo que ouvimos nesta noite, Senhor, agora nós viemos ao trono da graça para pedir ao Senhor, porque não temos outro para pedir com a confiança total, a não ser o Senhor, para nos ajudar nesta noite, para ajudar essas pessoas, Senhor, o qual nós mencionamos. Senhor, toma nas tuas mãos, Senhor, toma conta, Senhor. Às vezes os médicos balançam a cabeça e diz que não tem jeito, mas para o Senhor é diferente, porque o Senhor tudo pode, o Senhor é o dono de tudo, o Senhor tem todos os recursos. Oh meu Deus, meu Pai, oh Jesus, nós confiamos nesta hora de todo o nosso coração, nós depositamos a nossa confiança no Senhor. Atenta para cada pedido nesta noite, Pai. Toma em tuas mãos estas pessoas, meu Deus, que elas possam ser recuperadas. Oh Deus, também na vida espiritual, tantas pessoas doentes, espiritualmente falando, Senhor, que elas possam ser recuperadas também. Oh Deus, vai de encontro com cada necessidade nesta noite, Pai. Oh Deus, áreas dessa cidade, quanta gente no hospital, às vezes clamando por um recurso, e o recurso está aqui nesta hora. Oh meu Deus, meu Pai. Oh Deus, a família do pastor Júlio, Senhor, tudo que possa ser recuperado completamente. Oh meu Deus, meu Pai, cada família aqui representada, cada filho aqui representado nesta hora, Pai, cada lar, Senhor, nós lembramos, Senhor, de cada irmão que faz parte desta congregação, que está em casa, Senhor, às vezes impossibilitado de estar, de locomover, por causa de uma coisa, por causa de outra coisa. Senhor, atenta para nosso pedido, esforça a coragem de cada um, Senhor, dê ânimo. Oh Deus, tira todo obstáculo, tira tudo que atrapalha, que o Espírito Santo possa ter preeminência em cada um de nós, em cada lar nesta hora, Pai. Oh Senhor, abençoe cada pastor que prega esta mensagem, que possa pregar, oh Deus, como ela é, como a Bíblia é, Senhor. Possa alimentar o teu povo, possa preparar os teus filhos, Senhor. Oh Deus, tudo está nas tuas mãos, Senhor. Nós já podemos te agradecer, meu Deus, agradecer pela tua bondade, agradecer pela tua misericórdia. O Senhor tem sido tão bom para conosco, o Senhor tem guardado cada um de nós, o Senhor tem protegido cada um de nós, o Senhor tem protegido os nossos filhos, o Senhor tem protegido a nossa família. Nesse instante eu lembro da minha família, Senhor. Oh Deus, meus filhos, netos, oh genros, noras, Senhor, que o Senhor possa o abençoar com a bênção especial, que o Senhor possa, Senhor,
Oh Deus, abençoar na vida espiritual, Senhor. Oh meu Deus, meu Pai, graças te damos pela tua palavra, graças te damos por esta mensagem, graças te damos por este local que o Senhor tem providenciado para nós reunirmos e ouvir a palavra, ter comunhão com o Senhor. Aleluia! Quão bom é ter comunhão com o Senhor, conforme o salmista diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Senhor, que possa haver isto em nosso meio, ó Pai, que o Senhor possa tirar obstáculos que estejam estorvando a essa união, esse companheirismo. Oh Deus, tem misericórdia. Oh Deus, nós depositamos nossa confiança tudo no Senhor nesta noite, Pai. Oh Deus, que nós possamos voltar para nossos lares com a bênção em nosso coração, que os familiares possam ser abençoados quando nós chegarmos em casa, quando nossos irmãos chegarem em casa, que nós possamos estar cheios das bênçãos de Deus, possam transmitir essa atmosfera espiritual para outras pessoas. Sim, meu Deus, meu Pai, graças te damos, Senhor, graças a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, te agradecemos, que o Senhor sela, Senhor, tudo em nosso coração, tudo que for bom, Senhor, sela em nosso coração, e o que não for bom, que o Senhor tira isso do nosso coração, Pai, mas o que for bom, o que vem do Senhor, possa estar selado no nosso coração, esta convicção possa estar no nosso coração, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Amém. Deus continue abençoando os irmãos, a cada um, aqueles que participaram pela internet, no nome de Jesus Cristo. O pastor Júlio vai dar um encerramento. Sublime graças do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Cante aí pela internet, aqui os irmãos, sublime graça, sublime graças do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Amém. Senhor Jesus, continue abençoando a todos, né, os irmãos presentes. Eu estava com saudade, né, de ver os irmãos aqui.
E agora os nossos cultos presenciais é somente às quarta-feiras, né? Os irmãos, né, que gostam de vir no domingo, vocês vão ter que fazer um sacrifício para vir na quarta, porque os domingos nós não vamos poder ter enquanto o decreto estiver ainda valendo. Mas a gente entende que a circunstância, muitas das vezes, impossibilita de muitos irmãos vir, principalmente alguns irmãos, devido ao estado de saúde, devido à idade, e a gente compreende que a bênção da internet numa hora dessa é muito bom. Amém? Deus abençoe os irmãos, irmã Ludmila, irmão Tiago, irmão Benjamin, irmã Alice, né, lá no Goiás. Deus abençoe o irmão William Herbert, irmã Vantusa, irmão William aqui em Poços e irmã Vantusa em Caldas. O irmão Wagner Araújo aqui em Poços, está no trabalho, Deus te abençoe. Está sendo abençoado, mandou um Deus abençoe para o irmão Zé Corrêa, irmão Wagner Araújo. Irmão Wagner Lopes também na região lá de Piracanjuba, Deus abençoe. Irmã Vitória, irmão Givanildo lá em Caldas, Deus abençoe. Pastor Antônio Donizete, pastor Vicente, irmã Cizinha, irmã Márcia, irmã Rúbia, irmã Elisa, irmão José. Amém, uma igreja abençoada lá em Três Corações. Deus abençoe a todos vocês. Irmão Marcelo Evangelista Trindade também. Deus abençoe aqui em Poços de Caldas. E vocês, né, muitos irmãos, os irmãos de Puyuna, vários irmãos sempre estão participando. Na Bandeira do Sul, irmã Cacilda, irmã Isabel, com o irmão Geraldo. Aqui em Poços, vários irmãos, irmão Dulce não perde. E muitos irmãos espalhados por esse mundão do meu Deus. E tem um outro irmão aqui que sumiu aqui. Vê se está aparecendo do senhor, pastor Wilson. Faltou um irmão aqui que sumiu do meu celular aqui. Ele pediu oração e vamos ver se voltou aqui. Não voltou não. Mas Deus sabe, né? Deus abençoe o irmão. Ele pediu oração para ele e a família dele. Inclusive ele falou que a mensagem, a voz do irmão Brana, foi uma bênção que ele estava participando. Deus abençoe todos os nossos irmãos no nome do Senhor Jesus. E até domingo culto online, né? O culto será somente através da internet, domingo, a partir das 18h30. E terça-feira em Caldas. Terça-feira o culto em Caldas, por causa do decreto, então nós passamos para terça. Aí a semana que vem nós vamos emendar, né? Sexta-feira agora é Ipuyuna, né? Sexta-feira é Ipuyuna. Eu ainda estou de recuperação, mas o pastor Wilson está aí carçando, né, o sapato nosso, o irmão Zé Corrêa também está aqui, e os irmãos têm sido abençoados com esses ofícios, são ministérios que Deus nos deu. Amém? Então Deus abençoe a todos. Eu não falei teu nome pela internet, saudações e até nos encontrar no nome do Senhor Jesus. E o meu abraço a todos, né? Meu abraço na alma de cada um, no nome do Senhor Jesus. E continue orando por mim, e eu estarei orando por todos vocês. E até nos encontrar, Amém. Deus abençoe. Seguiram-no nas ruas por onde caminhou,
multidões reuniu, curou cada dor. Maravilhados viram Jesus parar e orar, e ao dizer que a fé salvou, podia logo se ouvir: Ele é o milagre, Ele é o milagre. Pode senti-lo no ar, na face aquele olhar, sua glória inunda o ser. Eu sei que o milagre aqui fará. O coxo andou, o surdo ouviu, o cego pôde ver, e aquele condenado só Ele libertou. O pobre e o ferido sem esperança estão, mas entre a multidão o viram e receberam a paz. Ele é o milagre, Ele é o milagre. Pode senti-lo no ar, na face aquele olhar, sua glória inunda o ser. Eu sei que o milagre aqui fará. E hoje o seguimos, falamos que é fiel, e tudo que Ele prometeu é certo que fará. E ainda que este mundo duvide e zombe, um dia vão reconhecer quando vermos voltar. Ele é o milagre, Ele é o milagre. Pode senti-lo no ar, veremos seu olhar, sua glória encherá o ser. Eu sei que o milagre aqui fará.